Olá, estamos aqui na Expo Contábil 2025. Estamos mostrando aqui tudo que já acontece durante o ano todo nos nossos negócios pela plataforma do Contábil Store, a nossa Marketplace, que dá toda essa liga de tudo que está acontecendo aqui. E nós vamos mostrar para vocês os bastidores aqui da Expo Contábil 2025. E olha quem está aqui com a gente. Hoje eu estou aqui com a Vera Ruthofer. Ela que é consultora do Sebrae de negócios. E ela vai falar aqui para a gente um pouco desse universo e vai contar também o que ela está achando da nossa feira. Muito obrigada, muito prazer, né? Em nome do Sebrae, agradecer a essa parceria tão importante para a gente. E a feira está fantástica, lotada de gente buscando parceiros, buscando fornecedores, buscando conhecimento, que eu acho que é tudo que a gente busca. Preparar o empreendedor para ter sucesso e para ter uma longa vida, né? É isso que a gente busca. Verdade. E nós ficamos muito felizes aqui de ter o Sebrae aqui com a gente, né, nesse momento, para estar fomentando a nossa feira, mas principalmente com esse olhar preocupado com o pequeno empreendedor. E eu queria que até aproveitar o gancho, né, para que você fale também um pouquinho para a gente quais são os maiores desafios que o Sebrae identifica hoje com os empresários. De maneira geral, não importa muito o porte, mas o que a gente percebe é que o empreendedor ele tem uma dificuldade de se preparar, né? Planejamento é uma palavrinha que a gente fala o tempo todo, as pessoas falam que fazem, mas não fazem, né? Então, assim, se planejar, entender qual é o seu negócio, entender quem são seus concorrentes, entender qual é o seu propósito, onde você quer estar e como você vai atender as dores daquela persona de marketing, daquele seu cliente ideal. Então, o Sebrae, ele ajuda você a justamente identificar
qual é o seu propósito para te ajudar a desenvolver um plano de negócios. Então, tudo parte do plano de negócios. Com o plano de negócios em mãos, você vai saber quem são os seus possíveis parceiros, onde estão os seus clientes, como você vai se comunicar com ele, da onde você vai monetizar o seu negócio, qual é a sua perspectiva para daqui 3, 5, 10 anos, como é que esse negócio vai se desenvolver e como você vai poder crescer. Então, o Sebrae ele foca muito nessa questão de preparar o empreendedor para empreender com longevidade. Isso é fundamental. E uma coisa que a gente percebe muito, os empresários eles iniciam a sua jornada empreendedora, muitas vezes, na grande maioria, sem o planejamento. Eles não sabem, na verdade, nem por onde começar. Tem a ideia de ter um negócio, mas não tem esse planejamento. E o Sebrae vem para abraçar ele, colocar ele na trilha certa, né? Poder dar todo tipo de orientação no que você, empresário, pode fazer, onde você pode buscar uma base e quem que você pode buscar para te dar esse apoio nessa jornada. E o Sebrae fez isso com muita competência. E aí, eu já pegando o gancho que hoje a gente ainda tem toda essa era de transformação digital, né? Que está cada vez mais forte. Como que vocês também preparam e colocam essas informações para os empresários? Porque a gente ainda tem algumas pessoas com algumas resistências em relação a essa parte digital, online, né? Então, essas ferramentas digitais que também facilitam muito, e a gente não está nem falando de inteligência artificial, né, nesse momento, está falando de tecnologia. Como que vocês lidam isso no dia a dia com os empresários que estão chegando e que nem têm ainda o planejamento e aqueles que vocês já ajudaram no planejamento? Queria fazer um passinho atrás. Você falou sobre empreender, né? Como se começa a empreender. A gente sabe que muitas vezes o brasileiro empreende pela dor, necessidade. Não pelo amor, né? Ele empreende porque ele precisa de emprego e ele quer empreender. E aí todo mundo está empreendendo num segmento, ele começa a empreender também. Ele precisa entender se ele tem comportamentos empreendedores, se ele tem habilidade e competência para aquele segmento. Se não tiver, ele tem que buscar se capacitar, justamente para que ele não morra daqui 1, 2 anos. E o Sebrae ajuda ele também nessas questões comportamentais, ajuda ele a entender os negócios e ajuda ele com a transformação digital. Então não adianta a gente dizer que, gente, eu não gosto de marketing digital, eu não gosto do algoritmo do Google. Sinto muito, vocês vão ter que gostar, porque até prove o contrário, é assim que a gente está sendo encontrado. A não ser que a gente faça, por exemplo, uma busca orgânica, Vera Lojas de Doces. Se eu digito lojas de doces, eu tenho que estar entre os 3, 5 primeiros no posicionamento, porque caso contrário você não é clicado. Então você precisa entender que, de novo, né, a palavrinha mágica, fazer um bom planejamento estratégico de marketing, onde você defina quais as temáticas que você vai tratar no seu marketing digital, nas suas redes sociais. Você produza esse conteúdo, você trabalha ali para gerar leads qualificados, para gerar vendas. Então, tudo isso tem que ter também seus indicadores para você entender o que funciona e o que não funciona. E digo para todos vocês, se vocês não gostam de marketing digital, talvez a gente não esteja aqui na Contábil Store. No Sescom, aqui na Feira do Sescom em 2026. Então, é importante que a gente aprenda. E uma dica que eu dou para vocês, né? Inteligência artificial já bateu a nossa porta e não adianta a gente falar que a gente não consegue, que a gente não pode. Então, baixa a guarda, aprenda, fuce, que isso é o mais importante, né? Não tem grandes eurecas, a inovação não vem da eureka. A inovação vem de você olhar mercado, de você experimentar e de você estar despido de qualquer preconceito para utilizar as ferramentas que estão expostas para nós no nosso negócio. E vale ressaltar que o pequeno empreendedor, até muitas vezes o médio, ele tem um pouco de receio nessa questão do marketing digital, dele mostrar a cara, dele ser o representante da empresa dele na área digital. E é uma trava, que a gente tem que trabalhar muito isso, né? Que a gente percebe muito que tem uma trava. Mas, assim, procura uma assessoria, né? Uma assessoria de marketing que vai te dar todas as consultas, como você tem que se portar, como que você tem que fazer, porque isso é um diferencial, mas é também uma realidade hoje do nosso mercado. O digital veio para pegar a gente em todas as áreas, né?
E como você mesmo falou, a Contábil Store só está aqui na sua segunda Expo Contábil porque a gente está no digital. E tem muita gente que procura isso. E uma vez por ano, a gente se reúne para fomentar um pouco mais, para criar essa conexão, para que os negócios continuem sendo gerados. E olha que ideia incrível. As pessoas se comunicam aqui durante o ano todo. E aqui elas têm a oportunidade de estar ali olho no olho, aquela energia que só o presencial faz, não é verdade? Certeza. E é uma coisa, né? A gente posta tanta coisa no pessoal. Por que a gente fala que a gente tem vergonha de postar no profissional? É importante, e o Sebrae pode ajudar você com consultoria e pode ajudar você com cursos síncronos, né? Cursos feitos de forma online, onde tem uma pessoa conversando com você, ou assíncronos, quando você acessa no momento que você quer. E é tão importante porque as pessoas se relacionam com pessoas. Mesmo sendo uma empresa, você precisa personificar a sua empresa. Então não adianta você colocar somente uma inteligência artificial, uma Magalu da vida, um bonequinho. Eu me conecto com você, eu não me conecto com a boneca, que não conversa comigo. Então é importante. E assim, gente, treine, né? Fale no espelho. Primeira vez ficou ruim, a segunda vai ficar ruim também e vai tentando, que uma hora melhora. E até pegando o gancho da Magalu, a Magalu só existe porque antes da Magalu teve a Luísa. A Luísa que fez todo esse trabalho ali no presencial, foi para as redes. Então ela só estendeu, né, de uma forma diferenciada aí, até mais moderna. Mas a gente tem que ter esse contato porque a empresa é a pessoa, né? Antes do CNPJ tem o CPF. E hoje o consumidor ele está muito assim com o pé atrás em relação a só conversar com uma inteligência artificial, com um chatbot, só ter acesso a mecanismos. Ele quer lidar com pessoas. O ser humano ele vive em sociedade, então é importante, como você falou, a Magalu ela criou uma personificação e aí depois ela expandiu, ela capilarizou com a Magalu. Mas a Luísa fez todo o trabalho. Ela veio primeiro, Então, é importante. Então, gente, dica, treine, faça grave, olhe no espelho, ninguém nasceu falando. Então, assim, acho que é isso, né? Não pode ter medo. É verdade. O medo é bom no momento que ele garante a sua sobrevivência, mas se ele te paralisa, ele é muito ruim. Exatamente, ele é saudável até um certo ponto, ele não pode te paralisar. E qual que é a visão do Sebrae sobre os erros mais comuns que os empreendedores iniciantes eles podem causar? Você consegue citar para a gente 3 erros bem comuns que fazem com que eles fiquem patinando ali? E como que o Sebrae orienta eles para que eles não caiam nessas armadilhas, nesses erros constantes? Perfeito. O primeiro é planejamento, não tem um planejamento para o negócio. O segundo é misturar finanças pessoais com finanças corporativas. Loucura. É um caos. Por mais que a gente fale e explique, isso é um caos. E o terceiro é a precificação. É não entender qual é o teu posicionamento estratégico. Você quer ganhar dinheiro com demanda, com volume de vendas, ou você quer ganhar dinheiro com margem de contribuição? Então, esses são os 3 críticos que a gente enfrenta. E eu acho que, e muitas vezes a gente vê algumas empresas que nos procuram dizendo, eu quero gerar clientes. E quando ele gera clientes, ele não sabe o que fazer com o cliente. Então, a primeira coisa é realmente se capacitar. De novo, o Sebrae tem muitos cursos gratuitos, com alguns outros pagos, mas busque o Sebrae, busque a consultoria do Sebrae. Ela vai te ajudar e vai te orientar a até entender qual é o seu propósito, qual é o seu posicionamento estratégico. Eu gosto muito de dizer assim, né? Canetas Montblanc, né? O propósito dela é ser a arte de escrever. Porque se ela se comparasse com a Bic, por exemplo, o preço dela seria R$3. E uma caneta Montblanc custa a partir de R$2.000. Então, se você erra, qual é o seu propósito, aonde você quer estar, com quem você quer conversar, você erra todo o resto. E se você acerta, você não tem que ter medo de precificar, você não tem que ter medo de achar que seu cliente vai achar caro. Se ele achou caro, ele não é a sua persona de marketing. Você está conversando com uma pessoa que não é o teu consumidor. Até porque a gente tem produtos de prateleira, né, que é para ganhar e atingir a massa, e a gente tem produtos que são clientes especiais que eles não querem marca, preço, eles querem qualidade, exclusividade, né? Eles querem se sentir diferenciados daquele restante do pessoal. Então, eu acho que quando o empresário ele sabe com quem que ele quer falar, quem ele quer atingir,
qual é o tipo de produto dele, começa a ficar um pouco mais claro. E se aí ele tem a dificuldade de como planejar para chegar, ele já tem um bom caminho, ele já sabe o que ele quer. Aí o Sebrae pode apoiar e falar, agora eu te ajudo a chegar onde você quer. Porque muitas vezes vocês têm que trabalhar até com a definição de clareza do que ele quer, porque às vezes ele também não sabe o que quer, não é verdade? Exatamente, a gente orienta sempre a fazer o Canvas. O Canvas é uma metodologia onde ele vai passar justamente para entender qual o propósito, qual o público que ele quer conversar, que preço ele precisa e ele pode praticar, quem são seus parceiros, onde ele vai monetizar, quem são seus concorrentes, como ele vai se comunicar com esse público. Então o Sebrae ajuda ele, se ele não tem um Canvas, ajuda ele a montar um Canvas. Se ele tem um Canvas, a gente ajuda ele a revisitar esse Canvas. E, gente, Canvas não é uma coisa que a gente faz uma vez e bota na gaveta. Canvas a gente tem que estar olhando o tempo todo, porque o mercado muda. Ah, gente, a gente viu aí, normalmente uma geração muda de 25 a 30 anos. Com a pandemia, a gente tem mudança de comportamento do consumidor de 3, 5 anos. Então, eu tenho que estar olhando o tempo todo o que está acontecendo com o mercado. Como o mercado está, como o consumidor está mudando o seu comportamento de consumo. Se ele consulta no site, compra no presencial, compra no site, mas quer trocar no presencial. Se ele está valorizando as políticas de ESG. Se ele está sendo menos consumista, mas com mais responsabilidade. Então é importante, e aí, assim, vou contar uma história rapidinho. Eu trabalhei com fitas de áudio e vídeo. Fitas de áudio e vídeo não existem mais. A empresa que eu trabalhava era a BASF e ela observou o mercado mudando, a entrada do Blu-ray na Europa e ela vendeu a operação dela no Brasil. Então é o que eu falo muito para todo mundo, para todos os meus alunos, para todos os clientes que procuram o Sebrae. Concentre-se no seu negócio, mas fique de olho no que está acontecendo com a sociedade. Porque o comportamento do consumidor, ele é orientado pelo comportamento da sociedade. Verdade. E você mencionou que um grande risco é quando o empresário, ele mistura, que é muito comum, é um risco, mas é muito comum isso, ele mistura as finanças da empresa com as finanças pessoais, né? Então, acho que sempre o primeiro trabalho é colocar e deixar isso muito claro na mente dele, que ele tem que separar o que é empresa e o que é pessoal. Passado isso, imaginando que você já passou essa etapa, já ajudou o empresário a ele separar as finanças pessoais da empresarial, aí como que vocês lidam para ajudar eles a lidar 100% com as finanças, toda a parte financeira da empresa? Como que ele faz os controles? O que ele faz, por exemplo, que a gente vê uma dificuldade muito grande, deles entenderem a precificação. Qual é o custo efetivo daquela matéria que ele está vendendo? Ele está tendo lucro? Ou será que ele está achando que está tendo e não está tendo? Como que vocês trabalham isso com o empresário? Nós temos consultorias e nós temos cursos também que ajudam ele a precificar, entendendo o que é custo fixo, o que é despesa fixa, o que é variável, fluxo de caixa. Então, nós orientamos ele para que ele entenda qual é a perspectiva que ele tem para precificar, olhando aquele público que a gente, em teoria, já definiu no Canvas, né? A gente já sabe qual que é o propósito e qual que é o cliente dele. Então, a gente ajuda ele. O Sebrae, ele não põe a mão na massa, mas ele orienta que o cliente, ele pode ter esse acompanhamento até que ele se sinta seguro para replicar esse modelo, né? O Sebrae foca muito em transferir a metodologia para o cliente, para que ele não fique o tempo todo dependente de uma consultoria, dependente de impulso. Então, é a capacitação para que ele possa, mudou o mercado, mudou o propósito, mudou o cliente, ele consiga refazer todo esse trabalho de precificação, de fluxo de caixa, de finanças, e que ele consiga fazer isso de forma autônoma, né? Então, isso é muito importante, é entender que realmente não é uma coisa que a gente quer ter o cliente ali amarrado com a gente quer ter ele em outros projetos, né? Nós temos projetos de startup, de economia criativa, nós temos uma faculdade no Sebrae, a gente quer ter eles em outros projetos. A gente não quer que ele fique sempre pequenininho, a gente quer que ele cresça, que ele aprenda e que ele saiba sobreviver e que ele saiba expandir e conquistar novos mercados. E eu acho que a dificuldade do pequeno é que quando ele começa, na verdade, ele tem um recurso muito limitado. E ele tem muitas crenças e receio do que ele vai fazer. Nós comentamos, por exemplo, sobre departamento de marketing, né? Como desenvolver o marketing. Eu não sei, tenho vergonha e tal. Você pode fazer uma consultoria de marketing. Aí ele vai falar, mas custa, porque empresas
razoáveis, verificam e entendem que o RH é uma despesa desnecessária, que o marketing é desnecessário, assim como muitas outras coisas. Mas eu acho que o que mais pega são esses dois. Ele não olha aquilo como um corpo muito importante do seu negócio, que faz parte do mundo corporativo e cada vez marcando uma presença mais forte. E como que vocês lidam quando eles falam, não, eu não tenho esse recurso, isso não é para mim? Porque assim, é meio que quebrar uma barreira ali, né? Porque eu acho que o empreendedorismo e as coisas darem certo começa primeiro aqui, depois vai para o papel e depois vai para a ação. Se aqui está com algum tipo de deficiência, eu não consigo pôr no papel, não faço planejamento, faço um monte de bobagem, meu caminho é muito mais longo e demorado, e aí eu não tenho resultado. E isso muitas vezes desanima, e é por isso que o pessoal fecha, quebra, né, se endivida. Então, a gente também tem esse calcanhar de Aquiles, que seria a falta de recurso, algumas crenças que limitam, né, o avanço e o medo de fazer alguma coisa e não dar certo. Essa parte que a gente vai estar... Eu já juntei um monte de coisa aqui, psicológico, né, a saúde mental do empreendedor, as crenças dele e a realidade financeira, que isso também impacta muito. Como que é esse trabalho, como que é o longo desse trabalho? Qual que é a estatística que vocês têm lá? Isso é uma coisa que pode ser resolvida de uma forma rápida? É mais demorada? Olha, eu diria que para quem está começando a empreender e por uma necessidade, por exemplo, ou não sabe muito bem no que empreender, a primeira coisa é fazer o Empretec. Nós temos uma parceria. Eu ia falar do Empretec. E o Empretec desenvolve comportamentos empreendedores, 10 comportamentos empreendedores. O Empretec é um seminário desenvolvido pela ONU e no Brasil ele só pode ser aplicado pelo Sebrae, onde você vai ali exercitar e entender esses 10 comportamentos. Correr riscos calculados, planejamento. Então, são 10 comportamentos que você vai avaliar e desenvolver. E depois disso, se você olhar o marketing ou recursos humanos apenas como um gasto, você não está entendendo a sua empresa como uma empresa que vai ter uma perenidade. Então, você precisa entender o que faz sentido para você, quais os custos que você tem em cada pilar do conhecimento para desenvolver a sua empresa e o que é importante para você aqui neste momento. Se você abrir um negócio que está considerando só pagar sua conta de água e luz daquele mês, talvez não seja o momento de você investir no marketing. Você vai ter que investir em vendas. Mas se você pensa que a sua empresa vai estar aqui daqui 3 anos, você precisa desenvolver marketing e pessoas, né? Como a gente falou, as empresas são constituídas de pessoas. Que seja do sócio, que seja de um parente que vai te ajudar nesse processo. Mas você tem que entender que todos os investimentos, eles vão levar a sua empresa a se consolidar e a ter essa possibilidade de ser perene no mercado, de estar no mercado há muitos anos. Se a gente olhar, por exemplo, eu gosto, velho é bom porque conta muita história. Empresas Matarazzo, grande empresa. É uma referência, né? O que aconteceu com ela quando teve a sucessão e eles não entenderam os pilares? Então, vai depender muito do estágio que está a sua empresa, da sua necessidade naquele período, e a gente orienta você nesse sentido. Olha, a sua necessidade neste momento é só financeira? A gente ajuda para que ele consiga se estruturar para ter uma vida de 2, 3 anos posterior. Mas passa por isso. Não adianta a gente falar, por exemplo, que marketing digital não tem custo. Isso é uma mentira. O seu tempo é custo. O seu investimento em customamento é custo. Não adianta falar que eu não tenho uma loja, mas a sua logística é custo. O seu delivery é custo. Então, assim, eu preciso olhar o negócio de uma forma consistente e planejada. De novo, a gente volta no planejamento. Então, o Sebrae, ele ajuda muito. E ele vai te orientar. Em algumas situações, a gente vai orientar e ele vai conseguir andar sozinho em 6 meses, em 1 ano. Outras situações, ele nunca vai conseguir andar sozinho, porque tem uma questão de mudança de mente, né? De mindset, né? Dele entender o que é o negócio e dele entender aonde ele precisa estar e quais os esforços ele precisa fazer. Eu atendi um cliente que ele me falou assim, eu não tenho tempo para marketing, eu preciso vender. Primeiro que marketing e vendas é uma coisa só. Segundo, eu falei para ele, talvez a gente não se veja nos próximos 6 meses, porque talvez você não exista mais. Então não dá para a gente dizer, eu não quero, eu não tenho conhecimento, eu não quero, eu não acho necessário este pilar.
Todos os pilares são importantes em um negócio, qualquer que seja o porte do seu negócio. O que você vai é fazer uma matriz GUT. O que é uma matriz GUT? Você vai priorizar o que você vai fazer, qual ação que você vai fazer, que vai ter o maior impacto em menor prazo para que você tenha um resultado. Mas você não vai esquecer o que você precisa trabalhar depois. Isso é um planejamento também. Então, é importante isso e a gente pode te ajudar. Mas, se você for daquele, né, cabeçudo, que não quer mudar a sua forma de enxergar, que acha que o que você faz está dando certo até agora, de novo, pode ser que a gente não se veja em 6 meses. Talvez ele não seja um empreendedor, talvez aquilo não é para ele, talvez ele está insistindo por uma dificuldade que ele não está encontrando um trabalho, que ele está com uma dificuldade e porque ele viu que alguém empreendeu e deu certo. E ele quer seguir esse caminho. Mas nem sempre o que dá certo para mim pode dar certo para você. Então a gente tem que ter a consciência que de repente não é pra gente e tá tudo bem. Porque eu posso me dar muito bem fazendo alguma outra coisa. Porque acho que a gente tem que fazer coisas que você sinta paixão, que você tenha identificação, que você tenha um propósito daquilo, né? Ah, é muito lúdico falar de propósito. Não, não é. Porque é o propósito que te move. Se você for fazer uma coisa que você não tem afinidade, você não tem vontade, você não tem conexão, você vai fazer por obrigação e vai ficar maçante, vai ficar uma entrega ruim. E isso o entorno percebe, né? Então eu acho que um dos pontos que você falou que eu acho que é bem interessante é a gente voltar e olhar para si, porque a gente tem muitas coisas para melhorar. E mesmo quem já é um empreendedor, que já está aí na atividade com a sua empresa há muito tempo, ele tem que ter a humildade de falar, olha, essa novidade eu não acompanhei. Eu não sei como fazer esse próximo passo e eu preciso de um apoio. É humilde a gente falar que a gente não sabe tudo, porque é tudo muito mutante, tudo muito rápido, né? Então o que me trouxe até aqui hoje pode ser obsoleto daqui para frente. Até aqui serviu. Mas aí para mim avançar, o que eu preciso? Eu preciso de mais estudo, eu preciso de mais network, eu preciso de mais capacitação, preciso de pessoas que vão me orientar. Então a gente é eterno. Não é só para quem está começando, né? Deixar isso bem claro, gente. Não é só para quem está começando. Isso vale para a vida toda. A gente, médico, estuda a vida inteira. Contador estuda a vida inteira. O tempo todo, o dia inteiro. E o empreendedor também. Ele tem que se adequando com o mercado, aprendendo e estudando o tempo todo. Passada essa fase, aí eu vou te falar. Já estou estruturada, já sei o que eu quero, já estou com o marketing, trabalhando no RH, que eu já estou com a minha empresa com 20, 30 funcionários, está tudo legal. E tem também a situação de que eu estou com os meus 5, 6 funcionários. Como é que eu faço para crescer mais, para me destacar perante os meus colegas, né, que também são meus concorrentes, que trabalham na mesma área? O que eu posso trabalhar de diferencial? Quando eu falo assim, você precisa ter um diferencial, mas qual é o diferencial? Como que a gente trabalha isso? Você precisa buscar o que a gente fala de um oceano azul, né? Vamos pensar, vamos fazer um paralelo, né? O Uber. Nunca ninguém pensou que pudesse ter alguma coisa que te levasse de um ponto ao outro. A gente só conseguia pensar no táxi. Então, o que a gente precisa pensar é qual é o benefício que eu posso implementar? O que eu posso trazer de diferente? Que pode ser uma inovação incremental ou uma inovação de disruptura. O Uber é uma inovação incremental, o computador foi uma inovação de disruptura, que possa atrair aquele cliente, né? Que possa fazer com que ele defina por mim. E aí tem muito também a ver com pessoas, com relacionamento. Então, você vai casar ali o que você pode trazer de benefício, o que você pode agregar que o seu colega não está fazendo, ou que ele não está fazendo tão bem, e aí é uma inovação incremental, e como você se conecta com esse teu cliente. Tantas vezes a gente tem tantos clientes e que a gente negligencia por conta de tentar sempre trabalhar a boca do funil, né? O que é a boca do funil? Funil de vendas, gente. Atenção, interesse, desejo, ação. Eu busco sempre novos clientes, mas às vezes é o cliente que está em casa, que eu posso fazer uma venda cruzada, ou que eu posso fazer uma venda de adicionais, eu deixo ele lá, coitadinho, ignoro ele e não trato ele com o carinho que eu preciso cuidar, né? Então, a gente tem que entender que relacionamento com o cliente, principalmente os que já estão em casa, porque ele já comprou a tua ideia, ele já comprou o teu propósito. Você precisa fazer com que ele seja um cliente que vá, inclusive, ser um evangelizador, ele vai falar da tua marca para os colegas, isso vai trazer novos clientes,
E você sempre está olhando o que você pode trazer de diferencial. Busque participar de congressos. Hoje em dia tem tanta coisa virtual. Pesquise na inteligência artificial. Muita coisa. ChatGPT, Gemini, AI Studio. Agora tem o Manus, que é sensacional, para quem não conhece ainda. A gente tem mais de 500 ferramentas de inteligência artificial. Busque, pergunte. Gente, eu sou formada em publicidade e comecei minha vida numa prancheta. Eu estou terminando meu 4º MBA de transformação digital na USP. Imagina se eu tivesse ficado lá parada. Eu não estaria aqui hoje. Verdade. Então vamos ter a busca, vamos ter a curiosidade, vamos buscar o desafio, vamos ver no que eu posso ser diferente. Não se acomode com o faturamento que você tem hoje. Não se acomode com o número de clientes que você tem hoje. Não reclame que chegou alguém do nada e está conseguindo 10% do mercado. Veja, faça ali uma análise da tua concorrência. O que ele está fazendo de diferente de você? O que você pode melhorar ainda em cima do que ele faz? Então, é esse olhar. Então, assim, a inteligência artificial, por exemplo, veio nos ajudar muito para que a gente tenha tempo de ser mais analítico. Com certeza. Olhar o mercado, olhar concorrente, se relacionar com o cliente. E quando a gente fala de negócios, você falou até, né, de avançar. E o que o Sebrae pode fazer de linha de crédito para financiar sonhos, para iniciar os projetos? O Sebrae ele tem várias linhas de crédito. Eu sempre oriento a buscar pelo sebraesp.com.br. A gente tem o crédito orientado, a gente tem o crédito afro, a gente tem o FAMP, a gente tem o FINEP, a gente tem várias linhas de crédito em parceria com órgãos governamentais, com bancos do governo, sempre buscando desenvolver um trabalho para que esse empresário não pegue o dinheiro para pagar uma dívida, não pegue o dinheiro para comprar um carro, mas que a gente recomende, a gente entenda para investir no seu negócio. Investir no seu negócio, ele tem que ter maturidade, ele tem que ter conhecimento, ele tem que estar preparado para isso. Então, busque o Sebrae mais próximo de você. No estado de São Paulo, nós temos 33 escritórios, na capital nós somos 6 escritórios, mas tem o site, procure lá. Se você está abrindo um negócio agora, tem os programas de startup biotecnologia, inteligência artificial. Olha só que maravilha, né? Deep Tech, então assim, tem muita coisa. Gente, então você só fica sem crédito se você quiser, você só fica sem avançar no seu negócio, sem conhecimento, se você quiser. O Sebrae está aqui para ajudar, para apoiar. E foi incrível a nossa troca. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Enriqueceu demais para a gente estar conversando sobre todos esses pontos muito importantes aqui para os nossos empresários. E a gente chega ao fim aqui de mais um podcast, PodBio, aqui do nosso Marketplace, que está acontecendo, gente, ao vivo aqui na Expo Contábil 2025. Foi uma honra enorme ter recebido você. Contem aqui com a gente para tudo que vocês precisarem. Vocês entrem em contato com o Sebrae, façam contato na nossa plataforma, verifiquem o que vocês precisem. Consulte o que o Marketplace Contábil Store tem para você. Venha visitar a nossa feira. E foi incrível o nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente aqui. Obrigada mesmo, viu, por toda a troca, por todo o comprometimento com o nosso público. Eu que agradeço e convido todo mundo a acessar o Contábil Store e se inscrever para as turmas do Entretec em parceria que nós temos com o Sescom. Se prepare para empreender. O mercado está aí ávido por consumir. A gente só precisa estar preparado. É isso aí. Obrigada, gente. Olá, eu sou o Bill da Contábil Store, o marketplace de produtos e serviços para você, sua empresa e seus clientes. Minha missão aqui é apresentar a plataforma que conecta os melhores fornecedores a pessoas e empresas de todo o Brasil. Ela vai mudar a forma como você busca e encontra produtos e serviços com qualidade, segurança, economia na internet, além de descontos exclusivos para sócios. Acesse a Contábil Store e encontre o que precisa. E se não encontrar, fale com a gente que buscamos para você. E se você oferece produtos e serviços e deseja escalar o seu negócio aumentando o seu faturamento, você também está no lugar certo. Ficou interessado? Acesse nosso site e cadastre-se.